prezado aluno, mais uma vez dando continuidade no nosso módulo de análises clínicas, vamos conversar um pouco sobre esteroides e terpenos, tá certo? Olha só que imagem bacana que nós temos aqui. Os esteroides são classificados como um tipo de colesterol. Colesterol, sem sombra de dúvida, você também já cansou de ouvir falar, né? Em todas as nossas outras aulas, comentamos muito sobre o colesterol. Então, o colesterol, ele é o esteroide base, tá certo? Do nosso corpo para a produção de outros esteroides, tá ok? Então, o colesterol é o esteroide base para a produção de outros esteroides. Aí nós temos uma cadeia aqui, né, de colesterol, de testosterona e de estrogênio. Olha que bacana, tanto o estrogênio quanto a testosterona são esteroides, tá certo? Você lembra, prezado aluno, o que é estrogênio e o que é testosterona? Tanto o estrogênio quanto a testosterona são hormônios. Lembra que na aula anterior nós conversamos sobre o sistema endócrino, que a professora Mari explicou a importância dos hormônios, que são substâncias químicas mediadores que agem diretamente nos órgãos, extremamente importante para o funcionamento do nosso organismo. Lembra disso? Pois então, prezado aluno, aqui temos mais dois hormônios importantes, tá? Em todo o processo de metabolização. Nós temos o estrogênio, que é um importante hormônio responsável pelos caracteres, certo? Femininos. Então, o estrogênio, ele atua no ciclo menstrual, atua na ovulação, tá ok? Assim como a testosterona. A testosterona é um hormônio masculino, responsável então pelos caracteres masculinos, tá certo? Então a testosterona é responsável, né, pela concentração de pelos que o homem tem, né, pela questão do timbre da voz, né? Tudo isso é a influência da testosterona, tá certo? Então, são dois importantes esteroides. Então, os esteroides são uma classe de lipídios e eles desempenham diversas funções celulares. Então, os esteroides são uma classe de lipídios e desempenham diversas funções celulares, tá certo? Os esteroides, eles estão presentes nas células eucarióticas. Lembra disso? O que vem a ser células eucarióticas e células procarióticas? Já ouviu falar? Lembra das aulas de biologia? Pois é. Vamos rever então o conceito. As células eucarióticas, elas possuem um núcleo organizado, não é isso? Então, as células eucarióticas são as células dos seres humanos, tá ok? São as células que nós temos presentes no nosso organismo. Já as células procarióticas, elas possuem, na verdade, um núcleo desorganizado, não é isso? Possui um núcleo desorganizado, tá ok? Então, as células procarióticas nós encontramos aí, por exemplo, nas bactérias, nos fungos, tá certo? As células eucarióticas, então, elas são mais complexas, né? Porque elas possuem, né, várias organelas citoplasmáticas e cada organela, por sua vez, é responsável por uma função essencial no nosso organismo. Lembrando, mais uma vez, isso não pode jamais, você pode esquecer que o nosso organismo, então, ele é formado por células, certo? Então, as células, por sua vez, formam o quê? Os tecidos. Os tecidos formam os
Os órgãos formam os sistemas, que por sua vez constituem o organismo, tá certo? Então tá aí, células eucarióticas e procarióticas. Muito bem. Os esteróis, nós encontramos os esteróis vegetais na alimentação. Então, alimentos como, por exemplo, óleos vegetais ajudam a reduzir os níveis, né, de colesterol do organismo. E nós temos, muito interessante, os fitoesteróis. Fitoesteróis, aí você para pensar, a palavra fito nos remete ao quê? Fitoterápico, fitoterapia, ervas medicinais? Exatamente. Os fitoesteróis são substâncias orgânicas que são encontradas na natureza. E o mais comum deles são os colesteróis, que é um importante aliado na prevenção de doenças cardiovasculares. Como é realizada então a metabolização desses fitoesteróis? Eles são quebrados em esteroides livres e ácidos graxos, inibindo parcialmente a absorção do colesterol pelo organismo, tornando-se insolúvel para que ele seja eliminado pelas fezes. Então, os fitoesteróis são quebrados em esteróides livres e ácidos graxos, que inibem parcialmente a absorção do colesterol pelo organismo, tornando-se insolúvel para ser eliminado pelas fezes, tá certo? Muito bem. Falando então de colesterol, o que nós temos? Antes, né, de falar de colesterol, nós temos a classificação, tá certo? Dos tipos de esteroides que nós temos no nosso corpo. Muito bem. Então nós temos, né, tanto os esteroides que são liberados pelo córtex da suprarrenal, assim como pelas gônadas. Aí você fica nervoso, né? Pensando, meu Deus, o que é córtex da suprarrenal e o que são gônadas? Tá aí mais dois, né, componentes, duas glândulas importantíssimas que compõem o sistema endócrino, tá certo? Então, tanto as glândulas suprarrenais quanto as gônadas são glândulas que compõem o sistema endócrino. Então, se compõe o sistema endócrino, são responsáveis pelo quê? Pela liberação de hormônios, não é isso? Porque o sistema endócrino possui a ação principal de liberação de mediadores químicos, que são os hormônios, tá certo? O córtex da suprarrenal, ele é encontrado aonde? Onde está localizado a glândula suprarrenal? A glândula suprarrenal está localizada acima dos rins, não é isso? Então, nós temos dois rins que estão localizados na região retroperitoneal, tá certo? E, por sua vez, esses rins, eles possuem uma cápsula, tá certo? Essa cápsula é denominada de glândula suprarrenal. E essa glândula libera importantes hormônios para a manutenção do nosso corpo. Temos dois hormônios aqui, olha só. Nós temos o hormônio glicocorticoide, que é o cortisol, e o hormônio que é do tipo mineralcorticoide,
que é a aldosterona. Olha que interessante, o que o cortisol faz, prezado aluno? O cortisol é um hormônio extremamente importante e nós liberamos o cortisol pelo período da manhã. É o cortisol que faz a ativação de outros hormônios, como a adrenalina e a noradrenalina, tá? Então, o cortisol, ele ativa outros hormônios, que são hormônios que nos darão todo o vigor, né? Logo que nós acordamos, tá certo? Por isso, que ó, pra você ver que interessante, quando você dorme demais, né? Quanto mais você dorme, parece que mais cansado você fica muitas das vezes, né? Aí o que acontece? É pra você levantar às 7 horas da manhã, mas você levanta 10 horas e ainda tá morrendo de sono. Por quê? O cortisol, ele é liberado logo nas primeiras horas do dia, tá certo? Então, uma vez que você despertou, que você acordou, existe daí a liberação dele logo nas primeiras horas do dia. Caso contrário, a liberação dele, tá certo? Num período mais tarde do que as primeiras horas do dia, a liberação dele é prejudicada. Então, o que acontece? Você dormiu muito, mas mesmo você tendo dormido muito, você ainda permanece o dia inteiro cansado. Por quê? Esse principal hormônio que é responsável pela ativação de outros hormônios, como por exemplo a adrenalina e a noradrenalina, que são responsáveis pela circulação sanguínea, né, questões respiratórias, enfim, toda a questão de metabolização do seu corpo, né, que te dá aí o vigor para as atividades do dia a dia, é prejudicado, tá certo? Então o cortisol é extremamente importante, produzido lá pelo córtex da suprarrenal e é um tipo de esteroide. Já a aldosterona, ela age diretamente nos rins, controlando a concentração de solutos no nosso organismo. Olha que interessante. A aldosterona, ela é conhecida como hormônio ADH, aldosterona. Muito bem. Então esse hormônio, ele controla a quantidade de água, tá certo? Que será retido. Então na urina, o que é eliminado principalmente é água, não é isso? Então é o ADH que é responsável por controlar, né, essa quantidade de água que será eliminada, que será excretada do nosso metabolismo, tá certo? Muito bem. Aí nós temos as gônadas. As gônadas liberam, né, esteroides do tipo androgênio ou estrogênios, tá? O que são as gônadas? As gônadas são os ovários e os testículos, tá certo? Então, gônadas, nós denominamos de gônadas ovários e testículos, tá ok? Então, tanto o ovário quanto o testículo é classificado como gônada, tá certo? Muito bem. E o que a testosterona faz? Nós já conversamos, a testosterona é um hormônio responsável pelos caracteres, né, tanto primários quanto sexuais do homem, né? E nós temos o estrogênio, através aí do estradiol, que é responsável pelos caracteres, né, femininos. Então ele age tanto lá em questões de ovulação quanto em questões de ciclo menstrual. Temos além do estrogênio também a progesterona, que é um outro hormônio, né, que também potencialmente age nas questões de ovulação e ciclo menstrual, tá certo? Muito bem. Então tá aí. 2 importantes tipos de esteroides, tá certo? Então, olha só.
como que acontece, né, a digestão, então, de esteróides. Como ocorre a digestão de esteróides. Então, nós temos o colesterol a ser digerido, né, que é o colesterol alimentar. O que acontece com o colesterol alimentar, né? Ele é de origem animal, ele apresenta-se na forma de éster de colesterol e ele está ligado a um tipo, né, de ácido graxo, que precisa sofrer alguma ação enzimática para gerar colesterol livre para ser absorvido. E nós temos a enzima que realiza essa hidrólise, liberando o colesterol livre e um ácido graxo. E nós temos então a presença da enzima colesterol esterase. Também temos o colesterol da bile, que apresenta-se na forma de colesterol livre, tá? Então nós temos tanto o colesterol alimentar quanto o colesterol da bile, tá certo? Muito bem. Com isso, nós temos as classificações, né, de colesterol. Com certeza, né, você já deve ter ouvido falar em colesterol LDL, VLDL e o HDL. O que significa, né, a classificação desses colesteróis? Então vamos lá. O LDL é caracterizado como uma lipoproteína de baixa densidade, tá certo? Então, lipoproteína de baixa densidade. O mais conhecido de todos os colesteróis é o LDL, tá certo? E também ele é o mais temido. Por quê? A sua função é de transportar o colesterol do fígado até as células. No entanto, esta lipoproteína tem afinidade com as artérias, ou seja, ela pode ficar presa no meio do caminho, bloqueando os vasos nos quais o sangue passa. Por isso, o LDL é chamado de colesterol ruim, apesar de não ser um colesterol, né? Então, veja bem, o LDL, essa lipoproteína de baixa densidade, ela possui a função de transportar o colesterol. Então, ela não é um colesterol, ela transporta o colesterol, que nem a insulina faz, por exemplo, com a glicose. A insulina transporta a glicose até a célula, que por sua vez, né, vai liberar, através do GLUT4, a entrada da glicose na célula, tá certo? Então, o grande problema do LDL, que é considerado, né, então, justamente o colesterol ruim, é justamente porque, por ele ser de baixa densidade, ele acaba bloqueando e se acumulando nos vasos sanguíneos, tá certo? Então, existe o quê? Uma concentração, né, de gordura, certo? No vaso sanguíneo. E qual que é o grande problema disso, prezado aluno? Vamos entender um pouco essa questão. Imagina você que nós temos então o nosso vaso sanguíneo, que possui a função, né, da circulação, do transporte de sangue, não é isso? Muito bem. Uma vez que esse sangue está circulante, então nós temos todo, né, o ciclo dessa circulação sanguínea e, por sua vez, nós temos algo dentro, né, dos vasos sanguíneos que possam diminuir o que nós chamamos de calibre dos vasos sanguíneos, né, a luz dos vasos sanguíneos, tá certo? Então, o que acontece? Uma concentração de colesterol, uma concentração de gordura, se deposita no vaso, na parede dos vasos sanguíneos, tá ok? E uma vez que existe
né, justamente esse depósito nos vasos sanguíneos, o que acontece? O sangue naquela região passa, mas passa com uma menor concentração, não é isso? Vai passar, mas passa numa menor concentração. Aí o que acontece? Acontece que ele acaba aumentando a pressão naquela região. Por quê? O coração tá lá fazendo o seu trabalho normalmente, certo? Ejetando sangue. O sangue, por sua vez, está circulando, né, no sistema circulatório. E chega em um determinado local, ele tem o bloqueio lá pela gordura que está depositada no vaso. O que vai acontecer? Ele vai pressionar aquela região para poder passar o volume de sangue que deveria estar sendo passado. Aí que está o grande problema. Quando aumenta essa pressão naquela região, existe a possibilidade desse vaso existe a possibilidade desse coágulo, né? Não coágulo, porque seria coágulo. Quando a gente pensa em coágulo, a gente pensa, né, nos remete a coágulo de sangue, tá certo? Então existe uma grande possibilidade, né, de se desprender essa gordura, tá ok? E essa gordura, por sua vez, rodar, né, pela circulação sanguínea, e dependendo do vaso a qual ela fique aprisionada, serão as consequências que esse paciente terá. Então, se essa gordura se aprisiona, né, nos vasos cardíacos, essa pessoa pode ter um infarto agudo do miocárdio, porque vai reduzir o fluxo de sangue, portanto, vai reduzir a oxigenação sanguínea em uma determinada região. Se for uma região muito extensa, muito provavelmente essa pessoa entre em morte súbita e, infelizmente, acaba evoluindo a óbito. Assim como se, né, justamente essa gordura venha a se depositar nos vasos cerebrais, o que nós teremos? Nós teremos um acidente vascular encefálico, né? O famoso aí derrame, tá certo? Lembrando que o acidente vascular encefálico, ele é classificado tanto em isquêmico quanto em hemorrágico. O isquêmico é quando existe o bloqueio e daí vai reduzir a quantidade de sangue que vai passar em uma determinada região, não é isso? Como a professora Mari explicou, existe o aumento da pressão naquela região. E se a pressão for muito acentuada, existe o rompimento do vaso, tá ok? Fazendo com que o sangue que deveria estar dentro do vaso se desloque, né, para o sistema nervoso, fazendo então o AVE do tipo hemorrágico, que é o mais grave, né? Somente em situação cirúrgica a gente consegue estabilizar, né, essa vítima, esse paciente. E não para por aí. Ele pode parar, né, nos pulmões, ocasionando então, né, uma tromboembolia pulmonar, ou seja, ele diminui o fluxo de sangue na região dos pulmões, dificulta, né, a hematose pulmonar, que é a troca gasosa, ocasionando então a tromboembolia pulmonar. Também não para por aí. Ele ainda pode se depositar nos vasos dos membros inferiores, ocasionando a trombose venosa profunda. Então, olha só quanta problemática que nós podemos ter somente pelo fato, né, desse detalhe de ter uma alta concentração de gordura no nosso organismo, tá ok? Muito bem. Aí nós temos o VLDL, que é a lipoproteína de muita baixa densidade. O VLDL ele tem como função transportar principalmente, né, as triglicérides e o colesterol para os tecidos periféricos, onde serão armazenados ou utilizados como energia. No entanto, o que pode acontecer neste transporte é que o VLDL pode perder triglicérides no meio do caminho, e estes são absorvidos pelo HDL ou pelo LDL. Por isso é importante consumir carboidratos e açúcar com moderação, pois nessa troca, né,
pode fazer aí um grande mal à saúde cardiovascular, tá ok? Já, prezado aluno, o HDL, que é a lipoproteína de alta densidade, ele é mais conhecido como colesterol bom. Por quê? Ele possui a função de levar para o fígado o LDL que encontra pelo caminho. Então ele transporta, ele faz uma varredura de LDL. Então aonde nós temos a concentração de LDL, ele vai retirar esse LDL e levar com ele até o fígado. Porque ele é considerado então um faxineiro, né, da corrente sanguínea e também possui uma ação anti-inflamatória. Levando então, né, justamente essa gordura para o fígado, lá no fígado ele vai ser metabolizado, né, justamente, e depois excretado através das fezes, reduzindo então a concentração no sistema sanguíneo, a concentração no organismo de altas taxas aí, né, de gordura, tá certo? Muito bem. Então, né, o colesterol VLDL é considerado um colesterol ruim devido à natureza da sua molécula. Os valores, isso é importante, olha só, os valores de referência é preferencialmente abaixo de 30 miligramas por decilitro de sangue. Ou seja, quando, né, nós liberamos o laudo, né, dos exames para os nossos pacientes, nós precisamos estar atentos com os valores de referência, não é isso? Então, o valor de referência para o VLDL é abaixo de 30 miligramas por decilitro, tá ok? Já o LDL, então, né, ele é considerado uma lipoproteína leve de baixa densidade, é considerado um tipo de colesterol ruim. Os valores de referência do LDL variam de 50 a 130 miligramas por decilitro. Por que variam? Porque tudo vai depender também da história clínica desse paciente. Se for um paciente cardiopata, se for um paciente hipertensivo, um paciente diabético, então esses valores de referência sempre estarão menores, tá ok? Por quê? Porque são pacientes que, por sua vez, são muito mais suscetíveis a doenças cardiovasculares, tá certo? Então, o paciente cardiopata vai ter preferencialmente um valor de referência de LDL abaixo do que um paciente que não possui nenhuma cardiopatia, tá ok? Então, por isso que ela varia de 50 a 130 miligramas por decilitro. Já o HDL, né, ele não flutua na superfície do sangue, é considerado então colesterol bom e ele pode ser superior a 40 miligramas por decilitro, tá certo? Muito bem. Então vamos falar mais um pouquinho sobre os tipos, né, de esteroides. Então, os esteroides são hormônios produzidos pelo córtex da suprarrenal ou pelas gônadas, sendo responsáveis, né, por diversas funções no organismo, incluindo controle metabólico e características sexuais. Nós temos os esteroides do tipo sintéticos, que são os esteroides derivados, né, da testosterona, que são aí chamados de esteroides anabólicos. Dentre os esteroides naturais, o mais importante é o colesterol e os seus derivados, como os hormônios sexuais femininos, como nós já falamos, o estradiol, e o masculino, que é a testosterona. Então vamos conversar um pouquinho mais sobre esse tipo de esteroide sintético, né, denominado de esteroide anabólico ou anabolizante, tá certo? Então olha só, quais são, né, as alterações causadas no organismo pelo uso de anabolizantes? Então veja que não são poucas.
Então, no homem, nós temos crescimento da mama, tá certo? Ó, crescimento da mama, nós temos infertilidade, tá ok? Já na mulher, especificamente queda de cabelo, voz grave, desregulação, né, do ciclo menstrual e aumento de pelos. Aí nós temos, olha só, tanto nos homens quanto nas mulheres, doenças cardíacas, hipertensão, acne, agressividade e danos ao fígado ou rins. E o que acontece? O mais interessante é que nós temos diversos tipos de suplementação nos alimentos que, através dessa suplementação, vão fazer naturalmente, tá ok? O papel que um anabolizante faria no organismo, tá certo? Então, nós temos suplementos, deixa eu aumentar aqui pra gente ver melhor, né? Nós temos suplementos como ferro, zinco, vitamina C, vitaminas do complexo B, cálcio e vitamina D e vitamina E. Ou seja, né, todos os alimentos que nós podemos ter através, né, todos os suplementos, desculpa, que nós podemos ter através da alimentação. E sem ocasionar, né, sem sombra de dúvida, o dano que os anabolizantes, por exemplo, ocasionam, né? Tá ok? Muito bem. Aí, por fim, prezado aluno, nós temos os terpenos, né? O que são, então, os terpenos? Eles são compostos naturalmente produzidos pelas plantas, através do metabolismo secundário das plantas, tá certo? Os terpenos, eles são então lipídios de cadeia longa, tá certo? Ou seja, são componentes de pigmentos biologicamente importantes, como por exemplo a clorofila, que é um pigmento vegetal que participa da fotossíntese. Uma importante categoria, né, dos terpenos são os carotenoides, ou seja, o beta-caroteno. As plantas produzem os terpenos porque eles cumprem diversas funções na planta, como a principal função de proteção. E nós temos, justamente nos terpenos, um valor medicinal, ou seja, eles são uma importante estratégia de utilização medicinal, tá ok? Então, através da aromaterapia, né, com excelentes benefícios para a saúde, especialmente na redução da ansiedade e do estresse, sendo aí, né, os dois maiores problemas da vida moderna. Então, ao vaporizar as essências aromáticas dos óleos essenciais, o terapeuta está, na verdade, administrando doses de terpenos aos pacientes, tá ok? E como é realizado, então, a metabolização dos terpenos? Os terpenos atuam em receptores e em neurotransmissores. Eles são propensos a combinar ou a dissolver em lipídios ou em gorduras, tá? Eles agem como inibidores da captação da serotonina, ou seja, eles agem com uma função semelhante às de antidepressivos, tá ok? Então, os terpenos, eles são propensos a combinar ou dissolver em lipídios ou em gorduras, tá certo? E são aí uma importante estratégia também em valores medicinais. Nós temos aqui, olha só, alguns terpenos.
Olha só que interessante, né? Então, nós temos o pineno, linanol, cariofileno, limoneno e o mirceno. Todos esses, então, são classificados como terpenos, tá certo? Então, ó, o pineno possui ação anti-inflamatória, ação broncodilatadora e ele melhora a memória e possui ação antibiótica. O linanol possui ação anestésica, anticonvulsionante, analgésico e ansiolítico. Já o cariofileno, né, possui ação também anti-inflamatória, analgésica, anticoagulante e ele é um importante protetor digestivo. Já o limoneno trata refluxos, né, refluxo gastrointestinal, ele é ansiolítico e antidepressivo. E o mirceno, anti-inflamatório, sedativo, relaxante muscular e analgésico. Então, olha que interessante, né? Nós temos todas essas substâncias, né, na natureza que podem, né, de certa forma, agir, né, de uma forma muito benéfica para o nosso metabolismo. Tá certo? Muito bem, prezado aluno. Para finalizar, eu gostaria de deixar uma dica de plano de estudos. Em uma das aulas eu comentei sobre o mapa mental, a elaboração do mapa mental, né? Espero que você tenha realizado essa técnica, porque o mapa mental é uma importante estratégia para fixar todo o conteúdo visto, tá certo? E o que acontece? Uma vez com o mapa mental, nós temos que ter o planejamento do estudo, né? Como a professora Mari costuma brincar, o conhecimento não vem de graça. Então, o planejamento de estudo é extremamente importante. Você precisa realmente se dedicar nesses meses pela qual você está, né, buscando a sua qualificação profissional. Não só nesses meses, não é isso? Para o resto das nossas vidas, que a professora Mari já cansou de falar a importância, né, de buscar o conhecimento, porém, precisa haver um planejamento, tá certo? Então, assim como você tem o planejamento das suas outras atividades diárias, o planejamento de estudo, ele é essencial. Não adianta deixar nada para a última hora, tá certo? Então, todo dia o ideal é ter o planejamento diário para poder revisar o conteúdo. Somente fazendo a revisão do conteúdo é que nós iremos conseguir assimilar esse conteúdo. A gente consegue interagir tirando as nossas dúvidas, tá certo? Fazendo a proposta que a professora Mari já havia comentado de lição do erro. Ou seja, para poder refletir o conteúdo, escreva o conteúdo e depois corrija. Aquilo que você errou, a partir do momento que você corrigiu, nunca mais você vai esquecer, tá certo? Então fica aí mais uma dica para poder facilitar os seus estudos. Analise todos os conteúdos e, em casos de dúvida, angústias, nos procure. Não fique em aflição, mas faça também a sua parte, tá certo? Bons estudos e até a próxima!